Isaías 7. E aconteceu nos dias de Acás, o filho de Jotão, o filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, o rei da Síria, e Peca, o filho de Remalias, o rei de Israel, subiu em direção a Jerusalém para guerrear contra ela, mas não pôde prevalecer contra ela. E isto foi dito à casa de Davi, dizendo: a Síria está confederada com Efraim. E o coração dele foi abalado, e o coração de seu povo, da mesma forma que as árvores da floresta são agitadas pelo vento. Então disse o Senhor a Isaías: saia agora para encontrar Acás, tu e teu filho, Sear-Jazube, no final do aqueduto do reservatório superior, na estrada do campo do lavandeiro. Dize-lhe: fique atento e fique quieto. Não tenha medo, nem se desanime pelos 2 pedaços de tições fumegantes, pela feroz ira de Rezim com a Síria, e do filho de Remalias, porque a Síria, Efraim e o filho de Remalias têm formado um maligno conselho contra ti, dizendo: deixe-nos subir contra Judá e afligi-la. Deixe-nos fazer uma brecha naquele lugar para nós e colocar um rei no meio dele, precisamente o filho de Tabeal. Portanto, diz o Senhor Deus: isso não irá prevalecer, nem acontecerá, porque o cabeça da Síria é Damasco, e a cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrado, de tal forma que não será um povo. E a cabeça de Efraim é Samaria, e a cabeça de Samaria é filho de Remalias. Se vós não crerdes, certamente não sereis estabelecidos. Além disso, o Senhor falou novamente a Acás, dizendo: pede um sinal ao Senhor teu Deus. Pede-o, seja nas profundezas ou nas alturas. Porém, Acás disse: eu não pedirei, nem tentarei o Senhor. E ele disse: ouvi vós agora, ó casa de Davi. É isto pouca coisa para vós enfadardes, homens? Porém, ireis vós enfadar do meu Deus também? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, para que possa saber rejeitar o mal e escolher o bem. Porque antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que tu detesta será abandonada de ambos os seus reis. O Senhor trará sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias que ainda não têm acontecido desde o dia em que Efraim afastou-se de Judá, o rei da Assíria. E acontecerá naquele dia que o Senhor assobiará para a mosca, que está na parte mais extrema dos rios do Egito, e para a abelha, que está na terra da Assíria, e elas virão e descansarão todos nos vales desolados, no interior de cavidades das rochas, e sobre todos os espinheiros e sobre todos os arbustos. No mesmo dia o Senhor rapará com uma navalha que é alugada, a saber, por aqueles da além do rio. No mesmo dia o Senhor rapará com uma navalha que é alugada, a saber, por aqueles além do rio, pelo rei da Assíria, a cabeça e o pelo dos pés. E isso também consumirá a barba. E acontecerá naquele dia que um homem alimentará uma novilha e 2 ovelhas, e acontecerá que pela abundância de leite que elas produzirão, ele comerá manteiga, porque manteiga e mel comerá cada um que for deixado na terra. E acontecerá naquele dia que todo lugar será onde existiam 1000 videiras, avaliadas em 1000 moedas de prata. Ele será para arbustos como espinhos e espinheiros. Com flechas e com arcos homens irão naquela direção, porque toda a terra tornar-se-á espinhos e espinheiros, e sobre todas as colinas que serão escavadas com a picareta, não haverá quem vá naquela direção por medo dos espinhos e espinheiros, porém será para conduzir para lá os bois e para ser pisado pelo gado miúdo. Isaías 8. Além disso, o Senhor me disse: pega um grande rolo e escreve nele com a pena de homem a respeito de Maher-Shalal-Hash-Baz. E eu trouxe até mim fiéis testemunhas para registrar: Urias, o sacerdote, e Zacarias, o filho de Jeberequias. E eu me cheguei à profetisa, e ela concebeu.
e deu à luz um filho. Então disse o Senhor a mim: dá-lhe o nome de Maher-Shalal-Hash-Baz, porque antes da criança ter conhecimento para clamar, meu pai e minha mãe, os ricos de Damasco e o despojo de Samaria serão tomados perante o rei da Assíria. O Senhor também me falou novamente, dizendo: visto que este povo rejeitaste as águas de Siloé, que correm suavemente e se alegram em Rezim, e no filho de Remalias, agora, portanto, observai, o Senhor traz sobre eles as águas do rio, fortes e muitas, precisamente o rei da Assíria e toda a sua glória, e ele surgirá sobre todos os seus leitos de rio, e examinará todas as suas margens. E ele se estenderá por toda Judá. Ele transbordará e será bem-sucedido. Ele alcançará até o pescoço, e o distender das asas dele preencherá a largura de tua terra, ó Emanuel. Associai-vos, ó vós, povo, e vós sereis feitos em pedaços. E dai ouvidos todos vós de países distantes. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Cingi-vos, e vós sereis feitos em pedaços. Tomai conselho juntos, e isto tornar-se-á em nada. Falai a palavra, e ela não prevalecerá, porque Deus está conosco. Porque o Senhor falou desta forma a mim com uma forte mão, e instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: não digais vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos exércitos, e a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência, e Ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço, e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei entre os meus discípulos, e eu esperarei no Senhor, que esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. E quando eles vos disserem, buscai aqueles que possuem espíritos familiares, e por magos, que piam e que murmuram, não deveria um povo buscar o seu Deus? A favor do vivo consultará ao morto? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, é porque nenhuma luz existe neles. E eles irão atravessá-la, praticamente sem ajuda e famintos. E acontecerá que quando eles estiverem famintos, eles irão se inquietar e amaldiçoar seu rei e seu Deus, e olharão para cima, e eles olharão para a terra e observarão dificuldade e escuridão, desesperança de angústia, e eles serão lançados à escuridão. Isaías 9. Apesar disso, a escuridão não será tal, como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente, e depois a afligiu mais gravemente pelo caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia das nações. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença como a alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga, e a canga do seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é com barulho confuso e vestes roladas em sangue. Porém isto será com queimadura e combustível de fogo. Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado,
e o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Poderoso Deus, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz, e o aumento do seu governo e paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, de agora em diante, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. O Senhor enviou uma palavra na direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel. E todo o povo saberá, Efraim e o habitante de Samaria, que diz no orgulho de firmeza de coração: os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicômoros estão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele e unirá os inimigos dele entre si, os sírios adiante e os filisteus atrás, e eles devorarão Israel com a boca aberta. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Pois o povo não se volta em direção a ele, que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel cabeça e cauda, galho e caule em um dia. O ancião e honrado, ele é a cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Porque os líderes deste povo os fazem errar, e os que são guiados por eles são destruídos. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia dos seus órfãos de pai e viúvas, porque cada um é um hipócrita e um malfeitor, e toda boca fala loucura. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida imóvel, porque a perversidade queima como fogo. Ela devorará os arbustos com espinhos e os espinheiros, e incendiará nas moitas da floresta, e eles elevar-se-ão como o levantar da fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está escurecida, e as pessoas serão como o combustível do fogo. Nenhum homem poupará seu irmão, e ele morderá sua mão direita e estará faminto, e comerá a mão esquerda, e eles não estarão satisfeitos. Eles comerão cada homem a carne de seu próprio braço. Manassés, Efraim, e Efraim, Manassés, e eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Isaías 10. Ai dos que promulgam injustos decretos, e escrevem coisas perversas as quais têm eles prescrito, para deixar de lado a pessoa carente, necessitada de julgamento, e para remover o direito do pobre dentre o meu povo, para que viúvas possam ser suas presas, e que eles possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e na desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E aonde vós deixareis vossa glória? Sem mim, eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo dos assassinados. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida, imóvel. Ó assírios, a vara da minha ira e o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. Eu os enviarei contra uma nação hipócrita e contra o povo da minha cólera. Darei a esses uma ordem de cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa e para os pisarem como a lama das ruas. Embora ele não considere isto, nem seu coração pense tal coisa, porém, esta está no coração dele, destruir e cortar nações, não umas poucas. Porque ele diz: não são meus príncipes no geral reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Amate como Arpade? Não é Samaria como Damasco?
Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exercer as de Jerusalém e de Samaria, não irei eu, como tenho feito para com Samaria e os ídolos dela, então fazer para com Jerusalém e seus ídolos? Por conseguinte, acontecerá que quando o Senhor estiver realizando o seu trabalho por inteiro sobre o monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Assíria e a glória de seus olhares altivos. Porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isto, e pela minha sabedoria, porque eu sou prudente e tenho removido os termos dos povos e roubado seus tesouros. E eu tenho esmagado seus habitantes como um valente homem, e minha mão tem alcançado como a um ninho os ricos do povo. E como um que ajunta ovos que são abandonados, tenho eu ajuntado toda a terra, e não houve ninguém que movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta, utilizando-o, ou deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que o faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aqueles que a erguem, ou como se o bastão devesse se erguer como se não fosse madeira. Portanto, o Senhor dos exércitos, enviará entre os que são gordos magreza, e sob a sua glória ele acenderá uma queima, como a queima de um incenso. E a luz de Israel será como um fogo, o seu santo será como uma chama, e isto queimará e devorará seus espinheiros e seus arbustos, com espinhos em um dia, e consumirá a glória de sua floresta e de seu campo fértil, ambos alma e corpo, e serão como quando um porta-bandeira desmaia. E o restante das árvores de sua floresta será pouco, e de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-las. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Porquanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo, um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor Deus dos exércitos fará uma destruição determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó meu povo que mora em Sião, não esteja com medo da Assíria. Ele te golpeará com uma vara e erguerá o seu bordão contra ti, de acordo com a maneira do Egito, porque ainda em muito pouco tempo e a indignação cessará, e minha ira na destruição deles. E o Senhor dos exércitos instigará um flagelo para ele, de acordo com a matança de Midian na rocha de Horebe. E como seu cajado estava sobre o mar, assim ele o erguerá, de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que seu fardo será removido de sobre o teu ombro, e teu jugo de sobre o teu pescoço. E o jugo será destruído por causa da unção. Ele é chegado a Aiate. Ele passa a Migron. Em Micmas ele tem concentrado suas carruagens. Eles atravessaram a passagem. Eles têm levantado seu acampamento temporário em Geba. Ramá está atemorizada. Gibeá de Saul fugiu. Ergue tua voz, ó filha de Galém. Faça com que esta seja ouvida até Laís, ó pobre Anatote. Madmena escapou. Os habitantes de Gebim ajuntam-se para fugir, porque ele ainda permanecerá em Nob. Naquele dia ele sacudirá sua mão contra o monte da filha de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos exércitos, podará o galho com terror, e os grandes em estatura serão postos abaixo, e a soberba será humilhada, e ele porá abaixo as matas da floresta com ferro, e o Líbano cairá por intermédio de um poderoso. Isaías 11.
E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo se brotará das raízes dele. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e o fará de rápido entendimento no temor do Senhor. E não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir de seus ouvidos. Porém, com justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com o sopro de seus lábios ele matará o perverso. E justiça será o cinto que envolve seus lombos, e fidelidade o cinturão que cinge sua cintura. O lobo também morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito, e o novilho e o leão jovem e a res juntos, e um menino pequeno os conduzirá. E a vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e a criança que ainda mama brincará na cova da áspide, e a criança desmamada colocará a sua mão na toca da cocatrice. Eles não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, porque a terra estará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Jessé, a qual erguerão como uma bandeira do povo. A ele os gentios buscarão, e seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente, uma segunda vez, para resgatar o remanescente de seu povo, o qual sairá da Assíria e do Egito, e de Pátros, e de Cuxi, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados de Israel, e ajuntará os dispersos de Judá, desde os 4 cantos da terra. A inveja de Efraim também o deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim. Porém, eles voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Eles despojarão os de leste juntamente. Irão pôr suas mãos sobre Edom e Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. E o Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio. E com o seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, e o ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-lo a pé, enxuto. E haverá uma estrada para o remanescente do seu povo, o qual será deixado da Assíria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Isaías 12. E naquele dia tu dirás: ó Senhor, eu te louvo, embora tu estivesses furioso comigo. Tua ira está desviada, e tu me confortaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força e minha canção. Ele também tornou-se a minha salvação. Portanto, com alegria vós tirareis água dos poços da salvação. E naquele dia vós direis: louvai ao Senhor, invocai ao seu nome. Declarai os seus feitos entre o povo e fazei menção de que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isto é conhecido em toda a terra. Clame e exulte, tu habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 13. A carga de Babilônia, a qual Isaías, o filho de Amós, viu. Erguei vós um estandarte sobre o alto monte, erguei a voz para eles. Agitai a mão, para que possam adentrar os portões dos nobres. Eu tenho ordenado aos meus santificados. Eu também tenho recrutado os meus poderosos por minha ira. Aqueles que se alegram na minha grandeza, o barulho de uma multidão nos montes, como de um grande povo, um tumultuoso barulho de reinos das nações.
um tumultuoso barulho de reinos, de nações reunidos. O Senhor dos Exércitos convoca o exército da batalha. Eles vêm de uma nação distante, da extremidade do céu. O Senhor e as armas da sua indignação para destruir toda a terra. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo. Ele virá como uma destruição vinda do Todo-Poderoso. Portanto, todas as nações estarão desfalecidas e o coração de todo homem se derreterá. E eles estarão atemorizados, dores e tristeza sobrevirão. Eles estarão em dor como uma mulher que está em trabalho de parto. Eles estarão atônitos um com o outro, suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira violenta, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores, porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz. O sol estará escurecido no seu percurso, e a lua não refletirá sua luz. E eu punirei o mundo pelo seu mal, e o perverso por sua iniquidade, e eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Eu farei um homem mais raro do que fino ouro, exatamente que a cunha de ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus, e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos Exércitos e no dia de sua violenta ira. E será como a corça afugentada, e como uma ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão, cada homem para o seu próprio povo, e fugirão cada um para o interior de sua própria terra. Cada um que é encontrado é traspassado, e cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas serão estupradas. Eis que eu incitarei os medos contra eles, os quais não irão considerar prata, quanto ao ouro eles não terão prazer nele. Seus arcos também irão despedaçar os jovens, e eles não terão piedade do fruto do útero. E seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, a beleza da excelência dos caldeus, será como quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ela nunca será habitada, nem se fará morada nela de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Porém, animais selvagens do deserto repousarão lá, e suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e sátiros lá dançarão, e os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas desoladas, e chacais em seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, e os seus dias não serão prolongados. Isaías 14. Porque o Senhor terá misericórdia de Jacó, e ainda escolherá Israel, e o estabelecerá em sua própria terra. E os estrangeiros se juntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó. E os povos os tomarão, e os tratarão, e os trarão para o seu lugar. E a casa de Israel será seus possuidores na terra do Senhor, por servos e criadas. E eles o tomarão cativos, como cativos eles foram, e eles governarão seus opressores. E acontecerá isso no dia em que o Senhor te der descanso de sua tristeza, e do teu medo, e da dura servidão em que te escravizaram, para tu vires a pronunciar este provérbio contra o rei de Babilônia, e dizer: como terminou o opressor, a cidade dourada acabou. O Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cetro dos governantes. Ele que afligiu o povo em cólera, com um golpe contínuo. Ele que governou as nações em ira é perseguido e ninguém impede. A terra toda está em repouso e está quieta. Eles irrompem em canto. Sim, os pinheiros se alegram em ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu estás caído, nenhum lenhador sobe contra ti. Desde que tu estás caído, nenhum lenhador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti,
para encontrar-te a tua chegada. Ele instigou a morte para ti. Todos os príncipes da terra ele tem levantado de seus tronos, todos os reis das nações. Todos eles falarão e te dirão: tu também te tornaste fraco como nós? Tens te tornado como nós? Tua pompa é trazida até a sepultura. E o ruído de tuas violas, o verme está espalhado sobre ti, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. Porque tu tens dito em teu coração: eu ascenderei em direção ao céu. Eu exultarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo, contudo, tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: é este o homem que fez a terra tremer, que sacudiu reinos? Que tornou o mundo como um deserto e destruiu as suas cidades, que não abriu o cárcere dos seus prisioneiros? Todos os reis das nações, todos eles repousam em glória, cada um em sua própria casa. Porém, tu és lançado para fora de tua sepultura como um ramo abominável e como as vestimentas daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Tu não serás congregado a eles em funeral, uma vez que tu tens destruído tua terra e assassinado o teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepare matança para seus filhos como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com cidades. Porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei de Babilônia o nome e remanescente, o filho e sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma possessão de ouriços e pequenos lagos de água, e eu varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo: certamente, como eu tenho projetado isto, então acontecerá, e da forma que tenho proposto, então isto prevalecerá, para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e o seu fardo se apartará de seus ombros. Isto é o plano que é proposto sobre toda a terra. E isto é a mão que é estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos tem planejado, e quem irá anular isto? E sua mão está estendida, quem a fará retornar? No ano em que o rei Acaz morreu, foi esta a tribulação. Não te regozijes, a Palestina inteira, porque a vara do que te golpeava está quebrada. Pois proveniente da cauda da serpente surgirá uma cocatriz, e seu fruto será uma flamejante serpente voadora. E o primogênito do pobre alimentar-se-á, e o necessitado repousará em segurança. E eu matarei tua raiz com a inanição, e ele assassinará teu remanescente. Geme ao portão, chora ó cidade. Tu, Palestina inteira, está derretida, pois virá do norte uma fumaça, e ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião, e o pobre dentre o seu povo confiará nisto. Isaías 15. A carga de Moabe. Porque durante a noite Ar de Moabe é devastada, e calou-se, porque durante a noite Kir de Moabe é devastada, e calou-se. Ele é levado até Bagite, e até Dibom, os lugares elevados para chorar. Moabe gemerá sobre o Nebo, e sobre Medeba. Sobre todas as suas cabeças haverá calvície, e toda a barba cortada. Em suas ruas eles se cingirão com roupa de pano de saco.
sobre o terraço de suas casas e em suas ruas, cada um gemerá chorando abundantemente. E Hesbom chorará, e Eleale, suas vozes serão ouvidas até Jaaz. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror. Suas vidas serão dolorosas para eles. Meu coração gritará de terror por Moabe. Seus fugitivos fugirão para Zoar. Uma novilha de 3 anos de idade, porque seus fugitivos fugirão para Zoar. Uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida de Luite, com choro eles a subirão. Porque no caminho de Oronaim eles levantarão um clamor de destruição. Porque as águas de Ninrim se secarão. Porquanto o feno murcha, a grama míngua, não há coisa verde. Portanto, a abundância que têm obtido e que eles têm armazenado, eles arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros. Porque o clamor está espalhado em todas as direções ao seu redor, pelos termos de Moabe. O gemido dali até Eglaim, e o gemido dali até Beerelim. Porque as águas de Dimon serão repletas de sangue. Pois eu trarei mais sobre Dimon, leões sobre aqueles que escapam de Moabe e sobre o remanescente da terra. Isaías 16. Enviai vós o cordeiro para o governante da terra. Desde Selá, em direção ao deserto, até ao monte da filha de Sião. Porque será que, como um pássaro fugitivo lançado para fora do ninho, assim as filhas de Moabe estarão nos vales de Arnon. Toma conselho, executa o juízo. Faze tua sombra como a noite no meio do meio-dia. Esconde os rejeitados, não reveles o paradeiro daqueles que andam perambulando. Deixe meus rejeitados habitarem contigo, Moabe. Sê tu um abrigo para eles contra a face do saqueador, porque o que extorque está ao fim. O saqueador cessa, os opressores são consumidos da terra. E em misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentar-se-á sobre o trono em verdade dentro do tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando justiça. Nós temos ouvido do orgulho de Moabe, ele é muito orgulhoso, e de sua arrogância, e seu orgulho e sua ira. Porém, suas mentiras não serão assim. Portanto, Moabe gemerá por Moabe. Cada um gemerá, porque os alicerces de Kir-Haresete vós ireis prantear. Certamente eles serão atingidos, porque os campos de Hesbom definham, e a vinha de Sibma. Os senhores dos pagãos têm destruído as principais plantas daquele lugar. Eles estão vindo até Jazer. Eles perambularam através do deserto. Seus galhos estão estendidos. Eles atravessam o mar. Portanto, eu irei lamentar com choro de Jazer a vinha de Sibma. Eu irei te molhar com minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque as altas vozes motivadas pelas tuas frutas de verão e tua colheita são arruinadas. E o júbilo é removido, e a alegria para fora do campo fértil. E nas vinhas não haverá canto, nem haverá altas vozes. Os vinheiros não pisarão o vinho em seus lagares. Eu tenho feito as altas vozes de sua vindima cessarem. Por conseguinte, minhas entranhas soarão como uma harpa por Moabe, o meu íntimo por Kir-Haresete. E acontecerá quando for vista que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. Esta é a palavra que o Senhor tem falado a respeito de Moabe desde aquele tempo. Porém agora o Senhor tem falado dizendo: dentro de 3 anos
como os anos de um diarista, a glória de Moabe será desprezada, com toda aquela grande multidão, e o remanescente será muito pequeno e frágil. Amém.